Olá, eu me chamo Carlos Henrique Xavier, sou acadêmico do curso de Letras da Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje eu estou aqui com algumas outras pessoas, né, para falar da obra Luanda, do autor Luandino Vieira, né? A gente está aqui para falar dessa obra muito por conta de uma disciplina que a gente está fazendo dentro do curso de letras, que é a disciplina de literaturas africanas, né? E dentro das literaturas africanas, né, nós temos o autor Luandino Vieira, né, que tem uma obra que é absolutamente importante, que é esta, da qual nós vamos falar aqui, que é a obra Luanda. Para fazer isso, como eu já disse anteriormente, eu não estou sozinho. Oi, gente, eu sou do curso de letras, eu me chamo Cátia Beatriz. Oi, pessoal, meu nome é Sasha, eu também sou acadêmica do curso de letras. Meu nome é Mariana Cadice, eu também sou acadêmica. Bom, bacana, né? Então, apresentadas as pessoas, né, que vão conversar com a gente para falar da obra Luanda, eu acho que cabe inicialmente que a gente evidencie, que a gente diga, né, quem é Luandino Vieira e o que é a obra Luanda, né? Para fazer isso, vou me utilizar de alguns trechos de um texto da Maria Fernanda Afonso, que são bem interessantes para fazer essa descrição, essa introdução inicial, né? A Maria Fernanda Afonso diz o seguinte: Luandino Vieira era filho de colonos. Ele é autor de muitas histórias, que é o termo que ele escolhe para designar os contos que ele escreve, muitas vezes comparadas às histórias do escritor brasileiro Guimarães Rosa. Uma mistura de fábula e pequena epopeia, de conto tradicional e de narrativa moderna. Ele publicou em Luanda, em 1957, seu primeiro livro de contos, que é A Cidade e a Infância. Livro que foi imediatamente destruído pela Polícia do Estado Novo, tendo sido reeditado 3 anos mais tarde. Mais tarde, em 1964, encarcerado por ter participado do movimento nacionalista que desencadeou a luta armada em Angola, Luandino publicou Luanda, livro que marca uma ruptura ideológica e linguística na ficção de Angola. A obra é um livro de contos. Em Luanda, nós acompanhamos 3 histórias: o Aboxixe e seu neto Zeca Santos, a história do ladrão e do papagaio, a história da galinha e do ovo. A primeira é uma história um pouco mais tensa, mais dura, mais pesada, bastante conflituosa. A segunda, ela adentra em várias nuances do indivíduo e suas ações, e a terceira, ela tem assim, uma pegada um pouco mais leve, talvez assim de esperança, de retomada. Para que a gente tenha uma base para iniciar essa conversa, a gente precisa saber também um pouquinho dos contos. E em que pé vai estar também a nossa análise, né? Essa conversa a gente não vai fazer uma análise completa da obra, né? Até porque num vídeo curto como esse não dá, não tem como. Nós vamos falar apenas de alguns aspectos, de alguns poucos aspectos que a gente conseguiu enxergar na obra. E a gente não vai falar de toda a obra, né? Nós falaremos especificamente de 2 contos. O primeiro, Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos, e o terceiro, A História da Galinha e do Ovo. Inicialmente, eu acho que cabe aqui um resumo dessas 2 histórias para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, para a pessoa que está assistindo e que ainda não leu a obra, ter uma pequena base do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E para a pessoa que já leu, né, tentar lembrar um pouquinho da história e do conto, né, que acabou lendo. O primeiro conto, que é Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos, é a história de uma senhora e seu neto que, dentro do contexto de regime colonial, passam por profundas dificuldades econômicas, inclusive para conseguir o mais básico, que é se alimentar e viver dignamente. O conto ele vai mostrando o contexto absolutamente complexo do regime colonial, evidenciando o espaço onde vive o colonizado, o espaço onde vive o colonizador e, junto a isso, os acontecimentos que este contexto todo vai produzindo. Já no terceiro conto, né, nós temos a história da galinha e do ovo, que é um conto que tem como mote inicial a discussão de 2 vizinhos, a Nhingabina e a Nhinga Zefa, por conta de um ovo que foi colocado pela galinha de Nhinga Zefa. Porém, esse ovo ele foi colocado no quintal da Nhingabina. Então, essa discussão inicial ela acaba produzindo uma série de outras discussões entre as pessoas do MUSEC, né? Todas produzindo pensamentos sobre de quem deveria ser o ovo. Esse sentimento de posse.
Dada essa introdução básica, tanto do Luandino Vieira, tanto da obra Luanda, a gente já sabe um pouquinho como é que ela está estruturada, ela tem 3 contos, mas nessa análise a gente vai falar de apenas 2. Aí, né, já entrando um pouco mais no que a gente vai pensar com um pouco mais de profundidade, que é o primeiro conto, né, da Vovó X, seu neto Zeca Santos, e o terceiro conto, a história da galinha e do ovo, eu já vou logo destacando alguns pontos que acabaram me chamando a atenção. Vocês chamaram também a atenção de vocês. Os 2 últimos contos levam o nome de história, né? O terceiro é a história da galinha e do ovo, e o segundo é a história do ladrão e do papagaio. E já o primeiro, não, ele leva o nome dos personagens, né? E, além disso, assim, comparando os 3 contos, eu vejo que o primeiro, ele foca mais nos personagens, né? E aí eu já queria perguntar para a Natalice, mas também deixar aberto para os outros, né? Eu posso olhar para esse primeiro conto como talvez que assim, algo que tenha um foco maior nos personagens do que propriamente na temática? Lógico, as temáticas elas estão ali. Uma delas que é bem profunda e bem presente é a temática da fome, mas ainda assim parece que além da temática, existe um foco bem grande nos personagens, diferente dos outros contos, me parece. O que você acha, Nathalie, sobre isso? Eu também concordo com você. Acho que o primeiro conto, os personagens têm bastante destaque, talvez o centro do conto. E também, assim como você falou, a fome também é bastante relevante, mas os personagens têm um papel bastante importante. A Vovó Xixi, antes ela era uma mulher rica, que tinha condições, que tinha empregado, que tinha uma casa boa, tinha um comércio, e ela não passava necessidade. E depois ela foi chutada do centro da cidade e foi para a periferia da cidade, e lá ela passa necessidade juntamente com o seu neto, que é o Zeca Santos. Ele busca emprego, mas não consegue, porque ele é marginalizado. As pessoas não empregam ele, porque elas, principalmente quando ele fala aonde que ele mora. Aí mesmo que ele não consegue emprego. E também ele sofre isso da própria avó dele, que ela desconfia dele, ela acha que ele está mexendo as coisas dos outros, Então, é bem legal, né, o que a Nathalie pôde apontar em relação aos personagens, tanto a Vovó Xixi e como o Zeca Santos, né? E, assim, quando ela falou dos personagens, né, eu acabei lembrando como é que a história ela finaliza. Além da história ela ter um contexto bastante complexo, sempre dar a sensação de que existe um grande conflito acontecendo, e há, de fato, né, um grande conflito ocorrendo, o final também não resolve. O final não é uma resolução da história. O final é, talvez, mais proposição de conflito, ou talvez um sem ter o que fazer mesmo. Porque o final é com um choro. Vovó Xixi, seu neto Zeca Santos, finalizam a história com um choro. O que é um pouco diferente do outro conto, né, que a gente está analisando, que é a história da galinha e do ovo. Na história da galinha e do ovo, a gente tem um conflito, né? Como eu disse lá no resumo, um conflito por conta de um ovo, mas também há um pouco mais de profundidade na história. O ponto-chave é que a história, ela finaliza com a resolução desse conflito. Ou, se não a resolução, com a esperança de resolução. O que não há na Vovó Xixi e seu neto Zeca Santos. O que me faz pensar um pouco, né? Esses 2 contos, eles compõem uma mesma obra, que é Luanda, né? Mas são, em certo sentido, bem diferentes, bem distintos na construção da história, no que a história vai passando do início ao fim. E aí é que eu queria perguntar, né, para a Sasha, e também já deixar aberto aos outros, como é que a gente pode olhar, quer dizer, a pessoa que está assistindo esse vídeo vai lá, vai pegar o livro para ler,
e lê o primeiro conto e sente aquela sensação tensa, e lê o terceiro conto e sente aquela leveza, aquela esperança. A partir dessa leitura, o que ele pode pensar no conjunto da obra? A gente pode pensar assim como uma trajetória que o autor ele quer percorrer do início assim ao fim dos contos, né? Por exemplo, o primeiro, como já foi dito, termina com o Zeca chorando, triste, angustiado, e o último conto, como já foi dito também aqui, ele termina de uma forma assim mais leve, mais alegre, no sentido do surgimento da esperança mesmo. Na primeira narrativa, o Zeca, ele parece assim não questionar muito bem a situação de exclusão, de miséria e de fome que eles estão passando ali. E embora assim ele tenha uma vontade de mudança ao procurar por emprego para tentar sair daquela situação provocada pela dominação colonial, ao mesmo tempo mostra um lado dele assim mais superficial, digamos assim. Por exemplo, um lado dele que gosta de dançar, de ir para os bailes. Ele é apaixonado pela Delfina, lá uma moça que ele gosta. Ele gosta de comprar roupas, todo o dinheiro que ele pega, ele quer comprar roupas, enfim, mostra um lado mais superficial do Zeca. E tem uma parte também que fala que o pai dele, ele foi preso, acusado de terrorismo. Terrorismo é acusação a quem era contra o regime colonial. Só que em nenhum momento da história o Zeca, sabe, aparece assim, pensando sobre isso ou refletindo sobre isso. E como a Nathalie falou também, ao mesmo tempo, a vovó, ela acusa o Zeca, assim, de não conseguir emprego, como se fosse, assim, culpa dele, aquela situação. Ela chega a xingar ele, chega a chamar ele de mentiroso, chega a desconfiar dele. Isso pode dar a entender que ela pensa que a culpa do neto de não conseguir emprego é exclusivamente dele, ou uma outra forma de enxergar é que essa é a forma dela de ensinar o neto ali a sobreviver dentro daquela estrutura. E a gente pode enxergar que sobreviver também é uma forma de resistir ali dentro daquele espaço dominado pelo colonialismo. E o Zeca, ele sente assim muita vergonha da situação dele, e como a Nathalie também já falou, toda vez quando ele sai para procurar emprego, ele sofre preconceito, sofre humilhação, ele é xingado, é chamado de filho de subversivo, filho de terrorista, e tanto é que numa das entrevistas que ele vai na Baixa, a Baixa é uma região ali de Luanda, é uma parte de Luanda, ele ensaia tudo que ele quer falar na cabeça dele. Só que quando ele chega naquele espaço, ele começa a se sentir mal, começa a se sentir inferior, ele sente vergonha de si mesmo, até das roupas que ele gosta tanto. No livro fala que ele gosta de uma camisa amarela, que ele, sabe, sente orgulho daquilo, e quando ele chega naquele espaço, ele se sente praticamente um lixo, assim. E o entrevistador, ele é áspero com o Zeca, ele faz umas perguntas assim, ele pergunta se o Zeca é assimilado. O assimilado é o colonizado que se identifica assim com a cultura do colonizador. Ele pergunta de onde o Zeca é, quando o Zeca fala de onde ele é mais humilhado ainda, porque o lugar onde o Zeca mora já carrega um estereótipo ali, naquela região da Baixa. E tem uma fala da Vima Lia Martin, no livro dela, que ela fala que conseguiu um emprego que garanta sustento, que garanta um certo reconhecimento social, e, e que garanta também que ele se encaixe, digamos assim, dentro daquela estrutura, é algo praticamente impossível para o Zeca, porque a exclusão social daquelas pessoas que moram ali no MUSEC é uma norma da sociedade colonial. Então, o choro do Zeca é nesse sentido, sabe, de uma angústia, de não ver uma saída para aquela situação. E por isso que o conto dele, ele termina nesse sentido. E essa carência dele, essa angústia, ela pode ser suprida com uma visão de esperança, que é algo que a gente vai ver muito no último conto, como trazendo algo novo, sabe? Uma nova visão de futuro. E outra coisa que
é bem interessante a forma como o autor ele retrata a natureza. Ele retrata a natureza como algo bem exuberante, assim. Tanto é que a vovó Xixi, do primeiro conto, ela conhece muito bem os sinais da natureza, o que mostra, assim, uma afinidade dela com aquele espaço ali. E o início do primeiro conto, ele começa como uma anunciação de uma chuva, sabe? Que ela marca também esse início do primeiro conto, mas ela vem no sentido de trazer algo novo, de trazer uma mudança. E tem até um trecho também desse primeiro conto que fala que os ventos a não querer soprar como antigamente. Então, tanto a chuva quanto o vento vem nesse sentido de mudança. E tem outros trechos que falam também que o Musek, ele é um deserto, ele é descrito assim como cheio de água, como uma senzala no meio da lagoa. Uma senzala é diferente de senzala. Uma senzala é uma aldeia, um pequeno povoado. E a água da chuva lava, assim, as ruas do Musek, e as cubatas, elas são invadidas pela aquela água vermelha. Então, a própria natureza, digamos assim, está a favor dessa mudança. E tem uma parte também que ele fala que um raio poderoso cai do céu e espalha a luz azul sobre todo o Musek e ofusca a luz dos refletores que são usados assim para vigiar o Musek durante a noite. Então, os elementos da natureza eles são muito presentes. O sol também no primeiro conto ele é retratado como algo impiedoso, agressivo, e já no último conto não, ele é totalmente diferente. Ele é algo que ilumina, traz luz, traz esperança. Então, ele faz assim uma descrição da natureza juntamente com a vivência dos moradores do Musek de uma forma tão harmônica que, sabe, parece uma música. Isso é engraçado, né? Quando a gente vê também no contexto de como começa o conto, né? Ele vai descrevendo e ele começa. Eu não sei se vocês notaram, mas ele vai fazendo tipo como se fosse dando características humanas para a natureza, né? Eu consegui logo no início pegar. Ele fala que o vento calou porque vem chuva, né? Então, o vento calou, aí vai usar ali uma coisa que, enfim, uma pessoa que cala, né? Como é que o vento cala? Porque ele parou de soprar, talvez. Aí vem, o vento calou, a chuva saiu duas vezes, nuvens brancas mangonheiras, aí tem negras e malucas depois. Também ele fala que é um vento ruidoso, deu berrida nas nuvens, fazendo-lhes correr até o mar. Aí como se as nuvens tivessem pernas para correr até o mar, né? Então essas características, assim, vão, acho que de alguma forma também vai, como a gente vê no conto 3 parece que é para tentar fazer o que a Tati estava falando, né? Tem uma descrição e ela tem um sentido aí, eu acho que na narração, para fazer com que a gente entenda de alguma forma o que aquilo, dentro do percurso narrativo que a Sasha colocou, tem uma significação além de estar descrevendo a natureza, né? Tem algo por trás daquela descrição. Essa questão espacial que está bem presente nos dois contos é algo bem importante que logo mais eu quero aprofundar isso com vocês. Antes de entrar propriamente nessa questão, eu queria só colocar de novo em pauta um outro ponto que eu também acho que é bem importante, né? Em ambos os contos, tanto a Vovó Xixi, sendo a dissecação de a história da galinha do ovo, a gente tem também, né, a presença da pessoa idosa, né? A gente tem a presença dessa personagem, né? Que tem, ao que me parece, do ponto de vista real mesmo, do ponto de vista do contexto vivente, uma função naquela sociedade, não só no sentido literário mesmo da coisa, como personagem, mas do ponto de vista contextual, do ponto de vista da realidade de fato, aquelas pessoas tinham em algum momento uma função naquela sociedade. Foi algo que foi muito perceptível para mim, né? No primeiro conto, a vovó Xixi, né? Exercendo um tipo de função naquela sociedade, a Sasha até colocou agora há pouco, né? Que a gente pode encarar a forma como ela está presente nos contos de diversos modos, né? O fato dela estar ali, dela sobreviver é resistência também, como o Zeca Santos também, e de um outro modo, o fato dela estar ali com ele também é algo que tem relevância do ponto de vista social. E no último conto a gente também, né, tem essa mediação, né, tem
uma senhora idosa também lá no último conto, na história da galinha do ovo, que faz a mediação do debate que eles estão tendo para ver quem vai ficar com a posse do ovo. Aí eu queria perguntar também para vocês, né, essa presença da pessoa idosa, tanto no primeiro conto como no segundo conto, né? Como é que a gente pode pensar isso do ponto de vista da literatura e do ponto de vista do contexto real mesmo daquela sociedade? Eu acho que aqui a gente pode usar a Padilha, né, que foi uma autora que o professor passou para a gente ler como uma crítica literária. E nesse sentido, ela fala do velho e do novo no espaço urbano, né? Como é que se dá essa relação ali. E a gente vê realmente que tem tanto a vovó ali no primeiro conto, ela vai ter ali, ela sustenta, né? Dá uma sustentação para o neto, de passar, falar que ele tem que trabalhar, se ele quer comida na mesa, ele tem que trabalhar, ele cobra comida, mas não trabalha, como assim? Obviamente tem todo ali, a gente sabe, um contexto mesmo desumano, né? Tipo, mas ela tenta de alguma forma passar uma sabedoria para ele, né? Se ele quer comida, ele tem que trabalhar. E o Zeca também, de alguma forma, eu acho que ele dá a Padilha fala disso, né? Ela diz que o Zeca, ele faz com que sei lá, por ele ser novo, né? Ele meio que alimenta a vovó que já tem uma certa idade e por conta disso ela não se vê sozinha, por exemplo, né? Ela tem ali a companhia do neto. E até é interessante porque o final do conto ele meio que se encosta, né, no ombro dela, assim, e começa a chorar. Então tem esse suporte, eu acho que tanto de um com o outro, meio que os dois, eles, digamos assim, vão dar o suporte um pro outro. Sim, e geralmente nas tradições orais são os mais velhos que passam os conhecimentos para os mais novos. Eu achei interessante. E como o Luandino ele traz elementos assim, muitos elementos da oralidade, é uma forma de se enxergar também essa presença do velho e do novo dentro da narrativa. Tanto na relação da avó com o neto, na primeira história, e também na última história, que mostra que as crianças elas aprendem com os mais velhos. Aí tem o papel, né, tanto da velha quanto das crianças no contexto, né? É bem legal mesmo o último conto. E o fato de que todo mundo escolhe a senhora lá para, sabe, mediar ali o conflito também. Sim, porque ela é mais sábia, mais experiente e tal. Eu acho que um ponto muito importante, né, que está presente durante toda a obra e que eu acho que a gente vai acabar concordando aqui na nossa conversa, é que o Longino Vieira, na construção da obra Luanda, ele consegue marcar muito bem as coisas. Quer dizer, primeiro os personagens, né? A gente consegue lembrar muito bem assim da função deles na história, da ação deles na história. Eu acho que ele consegue evidenciar muito bem os personagens. Um outro ponto, que eu acho que foi a Bia que fez essa colocação, né? O espaço, ele também, em certo sentido, é um personagem, né? A forma como ele descreve o espaço, a importância que ele dá para o espaço, né? Tem o personagem e de algum modo, eu preciso dizer onde é que esse personagem está, porque o espaço, ali naquele contexto, a descrição do espaço importa bastante. E junto a isso, como eu disse logo no início dessa fala, né? O Longino Vieira, ele marca muito bem as coisas, a gente acaba lembrando do que ele faz dentro da obra, porque além de formular e construir personagens que têm funções muito interessantes na história, além de demarcar muito bem a descrição do espaço que ele faz, a gente acaba encarando, como a Bia falou, o espaço é quase que um personagem, ele também marca muito bem a escrita da obra. Fazendo a leitura dos contos, né, eu pude perceber algumas coisas. Eu acho que também ficou bem evidente para vocês. Em certo sentido, o conto ele não é todo em língua portuguesa, né? Você tem algumas palavras ali que você precisa de um glossário para entender. A gente já utilizou algumas delas aqui, o moseque, tem uma outra lá que eu pude ver que é a cubata, magonheiro, uma série de palavras. Eu, assim, fazendo a leitura dos contos, eu pude perceber que em cada página tem mais ou menos 4, 5 ou 6 palavras que não são, digamos assim, do português corrente, do qual aqui, na nossa região, a gente está acostumado, ou propriamente em todo o país a gente está acostumado, ou dos países em que falam somente a língua portuguesa estão acostumados. Então,
há uma marcação também nesse sentido. Tem-se algo a dizer em relação à escrita do Luandino Vieira, né? E aí é que eu queria perguntar, né, para você, que a gente pode pensar em termos de escrita da obra do Luandino Vieira, assim, mais especificamente dos dois contos que a gente está tratando aqui, né? Porque há, de fato, é evidente uma marcação, né? Ele quer dizer alguma coisa com a escrita que ele produziu na obra Luanda. O que vocês acham? Então, eu acho que nesse aspecto, assim, a gente pode falar da síntese que o Luandino vai trazer na obra dele, na escrita, né? Ele é um contista e ele também é um contador ao mesmo tempo. Então, essa ideia do contista de narrar uma ficção que é, enfim, é uma coisa que vem da Europa, né? Então, essa ideia do conto e a estrutura também dele, mas contraponto a isso, ele vai trazer também a imagem do contador de história, né? Que é o contador de histórias tradicionais ali. Então, ele vai fazer essa síntese entre o contista contemporâneo e um contador tradicional, né? Então, tem essa síntese que a gente vê presente na obra dele. Vocês citaram algumas partes de palavras que a gente vê, né? Lá, o Carlos falou das páginas que vem com palavras que são 5 ou 6, tem página que chega a 8, 9 palavras, que é do quimbundo, né, que é um dialeto angolano. Então ele usa o português normativo, mas também usa o quimbundo, que é essa língua, esse dialeto angolano. Então, nesse sentido, ele vai fazer essa construção mesmo, colocando palavras. A gente vê Museque, né, vocês citaram Cubata, Nhengá, né, que quando fala Nhengazefa, Nhengabeca, e ele vai citando. A gente vai tentando procurar o que significa para poder entender o contexto ali do que ele está narrando e tudo mais. Então, essa presença mesmo desse português africanizado, né? Ele deixa uma marca aí do, enfim, cultural mesmo, né? Porque a gente tem que entender qual é o significado da palavra. Então, tem toda uma cultura por trás da construção daquela palavra. A Sasha falou de terrorista, né? Terrorista, para eles lá tem outro contexto. Já é uma pessoa que é contra o sistema colonial. Então, eu acho que vai nesse sentido, né? Dessa ideia, assim, desse português africanizado tá ali marcando mesmo, tentando descolonizar de certa forma através da escrita mesmo, né? Se não dá para fazer ali porque está num contexto de uma colonização, ele tenta descolonizar através da escrita ali, marcando o quibundo como que sobressai, né? Até sintaticamente, assim, a Vila Martins, a autora vai falar sobre isso, dessa ideia de que até sintaticamente a gente vê a marca do quibundo ali, porque eles falam português, mas a construção sintática é através do quibundo, né? Falando mais linguisticamente nesse sentido aí. E, assim, é incrível como essa linguagem realmente é como se fosse um personagem mesmo na obra, assim. A gente vê ali uma descrição e a gente vai ter que entender todas as camadas que tem por trás, assim, de uma leitura primeira desavisada, a gente não conseguiu enxergar, né? Eu acho que é nesse sentido. E também trazer o quibundo, que é uma fala do Museque, para um contexto da colonização que eles estavam vivendo ali, essa ideia também de dar uma possibilidade de se pensar algo diferente, né? Porque aí tu vai ter oralidade, tu vai ter as palavras, então, assim, se faz mais, o leitor, ele se chega mais na leitura, eu acho, de conseguir entender o que está escrito ali por conta de ter oralidade. Porque lembrando que é um texto literário, né? Ele vai fazer isso, é um texto literário, mas ali tem a oralidade, vai ter palavras do quibundo, então ele faz essa síntese, o que dá para caminhar para uma possibilidade de se pensar algo diferente, além da escrita. Mas pegar da escrita e colocar para uma realidade possível. Acho que é nesse sentido, assim, eu não sei, lendo um pouco da teoria mesmo, do que eles falam da linguagem mesmo, acho que dá de pensar por nesse caminho, né? E é bem legal pensar nesse aspecto e ler a obra e ver esse aspecto da obra, assim, numa leitura mesmo. É bem legal, eu acho, assim, essa parte.
agora eu queria entrar num ponto um pouco mais específico. Fazendo a leitura, né, dos contos, é algo que eu já disse aqui umas 2 ou 3 vezes, né, o primeiro conto, ele é, de fato, um pouco mais complexo, mais duro, mais tenso, e o último conto, ele traz, como ficou bem evidente na fala de todos vocês, esse aspecto mais leve, mais esperançoso. Aí, adentrando um pouco mais nesse terceiro conto, a história da galinha e do ovo, eu também achei genial toda a proposta do autor na construção do conto, né? Porque, como eu havia dito ali no resumo inicial, né? O conto quase que inteiro se passa sobre a discussão da posse de um ovo, né? Existe um ovo, só que quem colocou o ovo foi a galinha pertence a uma das vizinhas, mas ela colocou no terreno da outra, e aí elas vão chamando outras pessoas para mediar a discussão, e essas outras pessoas, no momento de decidir quem ficaria com o ovo, acabam construindo um argumento para dizer que talvez a posse do ovo poderia ser deles por um ou outro motivo, porque aquele terreno era alugado, algo nesse sentido. Enfim, eu achei muito interessante a construção do ponto de vista do enredo, do ponto de vista estrutural, porque eu fui me envolvendo com o conto. Assim, a partir do momento em que os argumentos iam sendo construídos, eu ficava pensando, olha, tem razão, olha, ela tem razão, olha, outra pessoa tem razão, e eu ficava também esperando uma resolução rápida de tudo aquilo, mas aí vinha, de fato, uma outra pessoa e construía um outro argumento para dizer que tem a posse do ovo. Assim, eu achei esse aspecto bastante genial, né, na construção do conto, para além de toda essas características que a gente colocou de esperança, de leveza, mas eu queria comentar esse pequeno aspecto, né, eu acho que ele consegue fazer com que o leitor, você que está assistindo esse vídeo que ainda não leu, ou você que está assistindo esse vídeo que já leu, vai perceber ou já percebeu que nesse conto a gente acaba se envolvendo muito. Não sei se essa foi a mesma sensação que vocês tiveram. Sim, foi a mesma sensação que a sua. A gente acaba se envolvendo com o conto e querendo saber realmente, eu fiquei querendo realmente saber com quem o ovo iria ficar, né? Então foi bastante surpreendente o final, porque foi as crianças que acabaram resolvendo o problema de quem com o ovo deveria ficar. Então, achei bastante interessante por esse ponto. E eu achei interessante também o fato de que cada pessoa que é chamada ali para tentar resolver a situação quer se apropriar do ovo, como todo mundo. E também achei interessante a forma como termina ali. Ele usa a natureza, juntamente ali com a barriga da mulher, ele faz uma relação ali e traz uma coisa assim no sentido de, sabe, renascimento, esperança, por meio do sol, por meio da vida ali que tá por vir, que se anuncia. Então simboliza o nascimento como uma continuidade da vida da criança e o nascimento e a continuidade da vida como algo novo que está por vir, sabe, uma mudança, assim, uma liberdade, digamos, ali para aquelas pessoas. Eu acho que nesse aspecto é bem interessante, assim, quando vocês puxaram, porque a gente pensa, né, primeiro vem acho que é a Ninga Zefa, né, ela vai falar assim, eu sou dona da galinha, a galinha é minha, ela passou pro quintal da outra. Aí vem a Ninga Bina, ela fala, não, mas eu alimentei a galinha. Aí, enfim, vou chamando os interesseiros, né? Aí vai chegar o seu Zé, que é o dono da taberna, e ele vai falar, bom, mas a minha Gabina deu milho pra galinha, mas ele fiou da minha taberna. Ela fiou da minha taberna. Então, na verdade, a galinha é minha, porque fui eu que, enfim, o milho é meu, né? Ainda não pagaram pra mim. Aí, nesse sentido, vai chegando mais gente. Aí tem o Sovitarino, né? Que ele é o dono de... Ele é o dono de uma cubata, então por ele ser dono da cubata, ele também seria dono do ovo. Tem outro personagem que eu não lembro agora também, mas ele já entra com um discurso meio do judiciário, né? Tipo, ele pergunta para Ningazefa, e aí, você tem assinado que a galinha é sua? Aí ela fala, mas como assim? Essa galinha veio de outra galinha que eu tinha, então não tem como... Aí ele, se você não tem assinado, então não tem como você dizer que a galinha é sua. Aí ele pergunta pra Ninga Bina também, e aí, você tem também a nota fiscal de que você comprou o milho? Ela fala,
Enfim, aí ele vai mostrando esse aspecto do judicial, né? Que é, tipo, precisa ter uma comprovação para poder falar que a galinha é tua. E aí, no caso, o ovo ser teu também. Então, é todo o interesse em volta do ovo. E eles vão colocando esse personagem. E de certo aspecto, assim, é muito engraçado quando chega um e sai o outro, entra. E cada um. Aí já não é tão engraçado porque a gente vê que eles tentam tirar um proveito, né? Um interesse numa situação ali, numa confusão. Eles tentam tirar o interesse próprio, cada um ali do seu jeito. Então, assim, nesse aspecto, eu achei muito. O terceiro conto, assim, pra mim, foi bem, bem legal. A construção da história em si. Então, eu acho que, para finalizar, o que fica é, de fato, essa recomendação, né? Você que está assistindo esse vídeo, que ainda não leu Luanda, que possa fazer a leitura da obra, que, de fato, é algo que é muito importante de diversos pontos de vista mesmo. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado.